Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Brasileiros em Israel, entre histórias e vidas. Aqui é onde memórias, mudanças e saudades se encontram. Eu sou a Nívia Carvalho e nessa série vamos contar as histórias de pessoas que ligam o Brasil a Israel, suas adversidades, sonhos, memórias e saudades. Este podcast faz parte do projeto Resgatando Memórias, revelando as vozes dos que imigraram. Vencedor do segundo edital de microprojetos da Rede de Núcleos do Museu da Pessoa, sobre a realização da Lei de Incentivo à Cultura, Governo Federal, Ministério da Cultura e Museu da Pessoa, da qual este projeto orgulhosamente faz parte como um de seus núcleos. Bom, este terceiro episódio também é muito especial e 100% feminino. Nele vamos explorar um dos aspectos mais íntimos da imigração, a saudade do Brasil e as raízes culturais que cada um guarda em Israel. No episódio passado, ouvimos as histórias de Regina e Mário e como foram suas jornadas para se adaptarem em um novo país. Agora, uma vez lá, quais pedaços do Brasil eles trouxeram no coração? Quais tradições, sabores e memórias ajudam a manter viva a cultura brasileira em Israel? Para esta reflexão, tenho o prazer de receber, não uma, mas duas das coordenadoras deste lindo projeto, Adriana Russi e Debbie Shaimovich. Vocês já conheceram a Adriana do nosso primeiro episódio, mas recapitulando, ela é professora na graduação de Produção Cultural na UF e na pós-graduação em Memória Social na Unirio. Já a nossa estreante, Debbie Shaimovich, é historiadora, mestre em letras e professora de português e espanhol na Universidade Ben Gurion do Negev, uma verdadeira brasileira em Israel. E se vamos falar de saudade de casa e de identidade, não poderíamos estar mais bem acompanhadas, não é mesmo? Sejam muito bem-vindas, Adriana e Debbie. Olá a todos e todas, agradeço ao Núcleo Brasileiros em Israel por me convidar a participar desse podcast e a vocês que estão nos ouvindo. Olá, Nívia, Debbie, olá a todos os ouvintes, muito bom estar aqui novamente. Então, Debbie, vamos começar com você. Bem, você tem liderado a coleta das entrevistas que ouvimos até agora. Conta pra gente como tem sido esse processo de encontrar e registrar tantos brasileiros em Israel. Quais desafios surgiram? Esse projeto de coleta de histórias de vidas de brasileiros em Israel é um projeto muito querido para mim. Desde que fiz minha Aliyah em 1994, sinto a falta de visibilidade desta comunidade na sociedade israelense. O encontro com a professora Adriana lá em 2020 fortaleceu a ideia de que um trabalho acadêmico e cultural era essencial para dar visibilidade aos brasileiros em Israel. Depois do encontro sem querer com a professora Adriana e junto com a professora Ruth Kark, elas trouxeram a ideia de fazer uma exposição virtual dos brasileiros em Israel em cooperação com o Museu da Pessoa. Eu, como já tinha uma capacitação e experiência em coleta de dados através da metodologia História Oral, adorei a ideia. Coleta de histórias de vida para mim é um presente, uma oportunidade de descobrir dados novos da história contada em primeira pessoa, já que a entrevista é aberta com algumas poucas perguntas para deixar o participante tranquilo, para que fale de uma maneira intuitiva, contando os fatos de sua vida como ele próprio os vê. Assim que um contador ou a contadora conta sua própria vida, do seu ponto de vista. Às vezes, a entrevista é uma oportunidade para ele ou para ela contar pela primeira vez seu processo de imigração. Nosso projeto enfoca o processo de imigração. No primeiro momento, o assunto destacado foi saudades da comida brasileira. Quem não sente falta do pão de queijo, do suco de cana-de-açúcar, do pastel de feira e outros sabores brasileiros que tanto fazem falta aqui? Com o avanço das entrevistas, fomos enfocando outros temas, como os brasileiros que viveram no norte do Brasil. Também entrevistamos brasileiros que vivem em Israel e opinam sobre a guerra, na qual ainda estamos vivendo. Cada entrevista é única, cada participante é especial. Ele ou ela nos convidam a participar de sua jornada, de sua experiência de vida no Brasil e viver em Israel.
Sempre me emociono ao ouvir esses relatos. Por exemplo, quando entrevistei uma senhora de quase 90 anos, sentada em sua cadeira na sala de sua casa, me contou que fez aliá de navio em 1948, quando tinha 18 anos. Ela foi voluntária na Guerra da Independência e, contando sua história, de repente ela para e respira. Uma respiração profunda e me diz: estávamos num bosque perto de Haifa e tínhamos fome. Foi então que vimos umas árvores com amoras e fomos lá para colher e comer. E eu te conto isto e parece que estou vivendo isto novamente. Essa emoção transmitida durante a entrevista causa uma conexão entre a entrevistada e a entrevistadora. Espero que vocês também possam sentir esta conexão ao ouvir nossa série sobre os brasileiros em Israel. Muito bacana, Debbie. É um trabalho, de muita paciência e empatia, realmente. E agora, Adriana, imagino que muitas curiosidades, histórias e informações novas surgiram a partir dessas entrevistas, não é mesmo? Uma vez que vocês reuniram um volume significativo de depoimentos, quais foram os frutos que vocês colheram dessas histórias? E também que produtos culturais ou talvez acadêmicos surgiram desse acervo? Bem, depois que a gente coleta as histórias de vida, principalmente a Debbie, que tem feito isso, como vocês ouviram, nós vamos organizando esse material numa plataforma, que é uma plataforma especial do Museu da Pessoa, onde cada núcleo, no caso o nosso núcleo, vai colocando para preservação essas histórias de vida, e a partir daí, então, a gente vai escolhendo alguns trechos para transformar em produtos culturais, em material para ser divulgado. Então, uma das primeiras experiências que a gente teve nesse sentido foi em 2022, quando a gente idealizou conjuntamente a exposição Açaí e Tâmara, Saudades da Comida Brasileira em Israel. Essa exposição, então, ela foi idealizada pelas pesquisadoras brasileiras, Debbie e eu, e pelos nossos anfitriões, os professores lá da Universidade Hebraica de Jerusalém, professora emérita Ruth Kark, que é da Geografia Cultural, e o professor Noah Levi, que também é do Departamento de Geografia. E aí, então, juntos com a nossa equipe do núcleo, alunos, bolsistas, voluntários, da UF, a gente foi organizando essa exposição em algumas partes, Pensamos, então, que para poder fazer essa fala, sobre os brasileiros em Israel, seria importante falar um pouquinho das ondas de imigração de diferentes judeus para o Brasil, e aí, a partir daí, descendentes dessas pessoas indo, então, para Israel. E aí, a gente, então, compôs aí alguns núcleos, módulos, dessa exposição, em que a gente fala, das adaptações, da importância do arroz e feijão, da literatura também, alguns autores falando sobre isso, e depois do sucesso de algumas comidinhas brasileiras. Então, além do arroz e feijão, o brigadeiro, o pão de queijo, então tem receitas de algumas coisas. E depois essa exposição circulou por Israel, num primeiro momento em Jerusalém mesmo, na Universidade Hebraica de Jerusalém. Depois esteve em Beersheva, na Universidade Ben Gurion do Negev, onde a Debbie trabalha. E depois a gente fez uma edição especial aqui para o Brasil. Começamos então no Museu da República, no Rio de Janeiro. Depois essa exposição circulou pela Universidade Federal Fluminense, na biblioteca em Niterói. Recebemos turmas de estudantes brasileiros, mas aí logo depois, infelizmente, a gente teve aquele ataque terrorista do 7 de outubro e a gente não pôde mais circular com ela aqui pelo Brasil. Enfim, a gente começou a pensar como que a gente poderia dar visibilidade à comunidade brasileira em outros formatos. E aí a gente chegou nesse formato aqui do podcast. E também, paralelamente a isso, como muitos de nós somos professores universitários, a gente tem participado de eventos acadêmicos, congressos, e temos escrito aí alguns artigos científicos. Como é incrível trabalhar essas narrativas em diferentes contextos. E falando especialmente da exposição Açaí e Tâmaras, como foi montar esse diálogo Brasil-Israel? Quais foram as dificuldades e as diferenças entre apresentar em Israel e no Brasil? Bem, como havia dito, a gente idealizou ela em alguns blocos, Ela é uma exposição montável e desmontável facilmente, com painéis. A versão israelense, vamos dizer assim,
ela tem painéis que vão se apoiando, né? Determinadas estruturas conforme o lugar onde ela é montada. E para a versão brasileira a gente já fez um formato que a gente não dependesse de suportes, né? Em módulos encaixáveis. Nós temos, então, uma exposição constituída por 18 painéis. Então, o primeiro painel justamente com o título e explicando um pouco o que é a exposição. Um outro painel falando sobre os fluxos migratórios dos judeus no Brasil. Depois, a saída dos brasileiros para Israel, também em diferentes momentos, um trabalho que o professor Carlos vem fazendo, né? A gente coloca, né, em escala o tamanho da comunidade brasileira em Israel comparada a outras comunidades, e aí no caso da comunidade latino-americana, somos menos numerosos apenas que a comunidade de argentinos em Israel. Depois a gente achou muito interessante para a edição que fizemos da exposição em Israel, um glossário com palavras que compõem a culinária aí brasileira, e tanto em inglês quanto em hebraico. Depois a gente tem um painel muito bonito que tem fragmentos de memórias, né? Um trabalho bacana do Avram Milgram, que ele compilou uma série de cartas, então ele nos autorizou a pegar um pedacinho de uma dessas cartas que a gente amplia num desses painéis, muito bonito. Depois tem um outro painel que eu gosto muito, que é só sobre aniversário e como a gente canta o Parabéns a Você e o Pique-Pique, que é uma coisa bem específica que a gente faz em alguns lugares no Brasil. Como disse, é um painel só sobre arroz e feijão. Também colocamos um painel sobre os nossos biomas, né, de onde vem muitas frutas, muitos outros produtos que vão ser usados na culinária, os lugares das comidas brasileiras. E aqui no Brasil a gente colocou assim um pouco um panorama de várias comidas diferentes em diferentes regiões do país, e fizemos uma atividade interativa com o público visitante da exposição para saber que pratos são os mais apreciados aí pelos visitantes. Enfim, é uma exposição bem bacana e que pode estar aí percorrendo também outros lugares. Aí quem tiver interesse pode estar falando com a gente. Dá para ver que foi uma exposição bem sensível e criativa. A ideia de unir açaí e tâmaras ilustra bem como os sabores conectam memórias. Deb, na sua experiência entrevistando, quais os aspectos culturais apareceram com mais frequência como verdadeiras pontes de lembrança do Brasil? Durante as entrevistas, a maioria dos participantes contaram sobre as saudades da comida brasileira. Sentir saudades da comida pode ser uma metáfora das saudades das vivências familiares e experiências sociais relacionadas com a vida no Brasil. Essas histórias revelam a adaptação no Brasil, como conta Daniela, que sua mãe fez adaptações de ingredientes para que a comida fosse kasher, ou seja, de acordo com as regras do judaísmo. Assim ela nos contou. Então, em Belém, nós temos muitos peixes e mariscos. E também tem alguns pratos tradicionais que se usa o camarão, o caranguejo, e ela, com seu conhecimento, o que ela fez, substituiu. Outro relato sobre as saudades da comida brasileira nos conta Fernando. Ele vivia num kibbutz, uma sociedade coletiva. E na Guerra de Suez, por acaso, um batalhão das Forças Armadas do Brasil passaram pelo kibbutz, deixando sacos de feijão preto. Na época, quase todos os moradores eram brasileiros e por vários dias mataram as saudades de um feijão preto brasileiro. Neste relato, pode-se ver que o ato de comer feijão está relacionado às vivências anteriores que seguem presentes na identidade do contador. Assim que um pode deixar o Brasil, mas o Brasil não deixa ele. Para Fernanda, cozinhar comida brasileira lembra ela o cheiro e as recordações da infância. Isto é uma maneira de recordar o passado, as vivências familiares, os encontros sociais com os amigos e tal. Assim que os brasileiros em Israel não só recordam o passado através da comida, mas também transmitem à nova geração os valores e sabores brasileiros, principalmente nas festas de aniversário, onde os docinhos brasileiros como o brigadeiro, beijinho estão presentes ao lado do pão de queijo, do bolo de cenoura e outros sabores. Legal ver como ingredientes cotidianos se tornam símbolos de pertencimento. E é justamente essa ligação entre sabor e memória que nos leva ao próximo bloco.
Mas antes, eu queria muito agradecer a presença da Adriana e da Debbie nesse episódio. Elas trouxeram reflexões importantes sobre cultura, afeto e as formas de manter o Brasil por perto, mesmo de longe. Obrigada pela troca generosa de vocês. Agora, vamos ouvir trechos de algumas entrevistas e descobrir como cada entrevistado traduz em palavras a saudade do Brasil. Eu cresci numa cidade do interior da Bahia, nunca soube o que é Israel, nunca tive uma educação realmente judaica. Toda a minha conexão com Israel começou aos 14 para 15 anos, quando eu, já morando em Salvador, tive contato com conhecimento sobre Israel. Aos 16 anos e meio, eu vim para Israel, passei um ano, fiz um Shnat Hachshana, que é um ano de conhecer o país, com um grupo de brasileiros do movimento juvenil do Ehud Abonim. E me apaixonei pelo país, mas voltei, casei, tive 3 filhos, até que resolvi vir morar em Israel. Isso foi em 86 e me divorciei, que meu marido não quis vir. Me divorciei, vim para Israel com 3 filhos. Esta que você acabou de ouvir foi entrevistada em dezembro de 2023. Aqui, por questões de privacidade, vamos chamá-la de Alice. Alice cresceu em uma cidade no interior da Bahia e começou sua jornada judaica em Salvador, onde fundou um movimento juvenil em parceria com um amigo. Seus pais, originários da Rússia, não apoiaram sua decisão de se mudar para Israel, mas sua determinação foi forte o suficiente para que ela conseguisse sua passagem através de uma organização sionista. Em Israel, Alice iniciou imediatamente sua carreira, onde trabalhou por mais de 27 anos, promovendo a acolhida de judeus na América Latina. Atualmente, Alice reside em Hamar HaSharon, onde mantém laços com sua cultura brasileira. E foi para essa vida que eu sempre quis trazer meus filhos, quando eu estava indo no Brasil. E hoje eu vejo também, se eu comparo, se eu lembro como é que eram os filhos dos meus amigos no Brasil, os meus filhos, eu vejo a diferença do que eles recebem, do que o país deu para meus filhos aqui. Eu acho que nada, em nenhum lugar, eu poderia ter feito nada melhor para eles, realmente. É uma vida não é fácil, é difícil, mas eu me sinto realizada no meu propósito de ter dado essa vida para os meus filhos aqui. Sinto muita saudade. Sinto saudade do cheiro, sinto saudade do gosto, das cores do Brasil, dos meus amigos, da minha família. Mas isso aí é amenizado porque eu vou pro Brasil pelo menos 2 vezes por ano visitar e a saudade não aperta muito. E aí passam uns meses, aí eu começo a sentir saudade do acarajé. Mas eu trago tudo, as coisas que não tem em Israel, eu trago dentro da mala. Eu trago azeite de dendê, eu trago feijão mulatinho, eu trago farinha, eu trago camarão seco para poder fazer meu vatapá e meu caruru. Cozinho, eu sou chefe. Minha especialidade é comida brasileira, comida baiana, toda a muqueca Eu sempre faço aqui, convido uns amigos, tem um baiano, os amigos do Rio, a gente faz uma comidinha com uma música brasileira, o meu amigo é cantor, e aí tem sempre aqui em casa, assim, sarau de comida baiana. Mas hoje em dia já tem mais, né, com a vinda dos ganeses, pessoal então, fugiram da África para cá, que Israel acolheu. E aí já existe em Tel Aviv, no sul de Tel Aviv, já tem, a gente já acha azeite de dendê da África. Não é a mesma coisa como o azeite de dendê da Bahia, mas dá para enrolar. Já tem banana da terra que não tinha, e pode fazer uma bananinha frita, aipim já tem aqui também. Ou seja, com a vinda dos tailandeses e dos africanos, foi complementando assim, os produtos para a culinária.
Eu praticamente só escuto música brasileira na minha casa. Meus filhos adoram também. Eu e os meus 3 filhos que eu trouxe do Brasil comigo, a gente fala português quando a gente não quer que ninguém entenda. Mas meus filhos falam português perfeito. Eles vieram com 12, 10 e 8 anos. E eu tenho um filho do meu segundo casamento, que ele é menor, e ele também fala, mas fala português com sotaque muito carregado de israelense. E os outros 3 que vieram comigo falam português perfeito, sem sotaque. Alice fala da profunda ligação com a cultura baiana, do azeite de dendê e do acarajé, de como mantém viva a música e os sabores do Brasil em casa, compartilhando sarau e culinária com os amigos. Mesmo morando há décadas em Israel, suas saudades vêm em forma de ritmo, sotaque e o gosto marcante da Bahia. E é assim que Alice nos lembra. Não importa onde a gente esteja, é na língua, é na comida, é na música que guardamos nosso pedaço de casa. Cada bom dia em português, cada prato improvisado e cada melodia que toca na sala são elos que mantêm vivo esse Brasil dentro dela e também dentro de Israel. E falando em sabores que atravessam continentes, a próxima história é da Raquel, nome fictício dado por questões de privacidade. Ela foi entrevistada em julho de 2023. Raquel traz a força da Amazônia para as mesas de israelenses. Do açaí à feijoada, ela mostra como transforma cada refeição numa viagem de volta ao Brasil. Tenho 2 filhas, uma de 29, ela tem 3 filhos, eu tenho 3 netos dela, é a Nina Luísa, e tenho a Elisabela, a caçula, de 24 anos. As 2 moram na área de Jerusalém. A mais velha mora em Ma'ale Adumim e a caçula mora em Jerusalém. Brasil, para mim, é uma coisa que faz parte de mim, que eu nasci no Brasil. Minhas filhas conhecem o Brasil, meu marido também. Fiz questão, antes de nos casarmos, fomos ao Brasil, ficamos lá 3 meses. Ele aprendeu até um pouco de português. Ele disse que não entende, mas quando eu quero fofocar, ele entende tudo. Então eu tenho que tomar muito cuidado. As meninas, com a mais velha, eu falei português, mas com a caçula, não. E com a neta mais velha, a Bareket Esmeralda, eu falo com ela em português. Também falo um pouco com a Avraham. E com Neriá também. Esta é a Raquel, amazonense de Tefé, que vive em Israel há 35 anos. Tem uma herança familiar marroquina, sendo judia convertida. Ela cresceu numa família católica, mas descobriu sua ascendência judaica quando era adolescente ainda. Já hoje, em seu trabalho como doula, oferece serviços para famílias de imigrantes sul-americanos, dando também suporte emocional para futuras mães. Sabe aquelas brincadeiras, ensina nariz, olho, boca, orelha, cabeça, cabelo, pega aqui para mim, olha, fecha a porta, levanta para vovó e tal. E eles adoram açaí com tapioca, que o açaí é uma fruta do norte, que hoje o Brasil e o mundo inteiro conhecem. Eles gostam muito de açaí, eles gostam muito de brigadeiro. Este Shabbat eu vou recebê-los, vai ter um bolo de chocolate com brigadeiro. Eu faço tapioquinha que você faz no norte, que também já está conhecida no Brasil inteiro e agora no mundo, com manteiga. Se eu estiver no Brasil, é com queijo coalho, é com banana frita, é com tucumã. Mas, como eu estou em Israel, vai só na manteiguinha. Eu tenho muita saudade da comida brasileira. Eu gosto muito. Eu faço feijoada, kasher, lógico, né? Feijoada kosher. E a minha filha também, a mais velha. Os meus netos adoram feijão com arroz. Para eles outra coisa, também farinha. Eu faço muita farofa, principalmente quando eles vêm aqui em casa. Hoje, por exemplo, eu vou fazer farofa. A influência da cultura brasileira na minha vida em Israel, ela é muito forte, mas ela é muito forte quando eu falo de alimentação. Olha, por exemplo,
tá aqui uma tapioquinha. Eu fui a Portugal agora, estive no Porto, aí eu encontrei tapioquinha, eu trouxe. Eu tenho açaí que eu compro de uma fornecedora aqui em Israel, da Andrea, então eu tomo meu açaí com a minha tapioquinha. Comidas marroquinas que eu aprendi a fazer quando morava no Brasil. A minha avó fazia, minha mãe também aprendeu. No Brasil, Raquel teve uma educação marcada pelos costumes judaicos, expressos principalmente na culinária e em tradições familiares. Ela se formou em filosofia na Universidade do Amazonas e trabalhou com crianças. Raquel decidiu se mudar para Israel por motivos ideológicos e religiosos. Ao chegar, trabalhou inicialmente em um kibbutz e se especializou na área de cuidados infantis. Já hoje, em seu trabalho como doula, oferece serviços para famílias de imigrantes sul-americanos, dando também suporte emocional para futuras mães. Eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto muito da minha vida em Israel. Israel de hoje não é o mesmo Israel de 35 anos atrás. Israel passou por muitas mudanças, como o mundo inteiro passou por mudanças por causa da tecnologia, que a tecnologia nos tornou mais perto, nos tornou O mundo não diminuiu de tamanho, mas se tornou mais íntimo, se tornou interligado por causa da internet e mil e umas outras coisas. Então, hoje em dia, eu quero falar com as famílias no Brasil, eu posso pegar, fazer uma ligação no WhatsApp e estou entrando em contato com eles. Antigamente, não. A gente estava morrendo de saudade, não era carta, era ligação, as ligações eram caríssimas, entende? E você não tinha aquele convívio com a família como você tem hoje. Quem morava em Israel há uns anos atrás se sentia, de certa forma, muito isolado. Raquel mostra que alimentar não é só nutrir o corpo, mas também um ato de manter acesa a memória afetiva na alma. Na voz dela, na receita que ela ensina, no abraço que ela oferece, está o Amazonas inteiro misturado às areias de Israel. É na comida que a saudade ganha sabor e se reinventa, mesmo a milhares de quilômetros de casa. E se a Raquel trouxe o Amazonas para o árido Mediterrâneo, a próxima entrevistada também mistura sabores e memórias do Pará com raízes do Marrocos. Nossa próxima convidada foi entrevistada em maio de 2023 e, por questões de privacidade, vamos chamá-la de Daniela. A minha família, meus pais, nasceram em Belém. Nós somos parte da comunidade de pessoas que vieram de Marrocos no fim do século passado e criaram aquela comunidade belíssima que existe no norte do Brasil, em Belém do Pará, no caso. Eu vou falar em parênteses que meu esposo é de Manaus, ele é da comunidade gêmea, vamos dizer assim. Então, nós temos, na verdade, a mesma história, tá? Dos antepassados que vieram para o Brasil. Apesar de eu ter nascido no Rio de Janeiro, eu tenho carinho muito grande. Fui várias vezes para Belém, inclusive eu estive lá em setembro, outubro do ano passado, passamos lá em Yom Kippur, o Dia do Perdão. Gostamos muito da comunidade, da sinagoga, dos costumes, da comida, que é maravilhosa. E eu cresci nessa influência muito forte. Então, na verdade, se você me perguntar, assim, eu vivo em Israel há muitos anos, eu fiz Aliá em 1980, quer dizer, eu já estou há 43 anos aqui em Israel. Eu terminei, na verdade, a escola, né, o científico, e aí vim para Israel. Fui para o Ulpan e já cheguei aqui sabendo que eu ia estudar no Bar Ilan. Eu estudei assistência social, eu sou assistente social e terapeuta. Esses anos todos que a gente vive aqui, eu sinto que eu ainda tenho uma ligação muito forte com o Brasil, tanto talvez por ser casada com um brasileiro, e a gente fala muito português, a família, minha mãe, minhas irmãs. Eu tenho 3 filhos nascidos aqui, mas que também cresceram muito na cultura brasileira. E falando assim em termos de comida, eu sinto que eu sou uma mistura as saudades são tanto de coisas
que eu estava acostumada no Rio de Janeiro, mas muita coisa ligada à comunidade do Norte e de Belém. Acabamos de ouvir Daniela, filha de imigrantes marroquinos que se estabeleceram em Belém do Pará. Ela fez aliá aos 18 anos em 1980. A presença da família em Israel foi crucial para sua adaptação. Ela teve apoio de parentes que já viviam no país, o que ajudou a suavizar as dificuldades enfrentadas por novos imigrantes. Assistente social por formação, ela mantém viva a conexão com o Brasil através das memórias do Norte e das pequenas alegrias cotidianas, como o sabor do leite condensado que evocam a infância carioca e paraense. Eu vou te dar um exemplo, que, por exemplo, a gente esteve em Belém e a primeira coisa que a gente falou, vamos levar uma pimentinha de cheiro. A gente adora aquela pimentinha de cheiro, deliciosa, para comer com peixinho ou coisa do tipo. Se eu pudesse trazer as frutas que tem lá, com certeza eu ia querer trazer, só que não dá, quer dizer, tem esse lado. E quando a gente vai para o Rio, por exemplo, eu adoro comer as empadinhas e os pastéis. Sinto muita falta e saudade daquelas coisinhas de rua, né, que a gente comprava. E até hoje, se tiver alguma festinha, alguma coisa de brasileiro que alguém faz, a gente está sempre ali gostando e adora, né? Tem também o lado das festinhas, né? Que até hoje, quando eu faço festinha de netos, eu tento fazer um brigadeiro, a gente tentar caprichar naquela mesinha de doces, né, que a gente tinha aquele costume no Brasil, não vai ser igual, o ritmo aqui é muito pesado, né, você sabe, Debbie. Mas a gente tenta, quer dizer, ficou muito aquela influência, né, das coisas. Eu acho que é algo que, com os anos, eu já estou há 43 anos, mas não passa. Eu acho que é uma coisa que, por exemplo, quando eu abro a lata de brigadeiro, de leite condensado, e no final eu pego assim, até com o dedo mesmo, com uma colherinha, é o gosto da infância. Eu me encho de uma felicidade de criança que não tem explicação. Para mim é delicioso, mas é além do gosto. Eu acho que é algo que ficou muito marcado, né, naquela experiência nossa de criança. Ou eu fui outro dia na casa de um amigo de Curitiba que pegou receita e preparou aquela rosca de polvilho azedo. Eu me senti na praia de Copacabana, de Ipanema. Eu falei para ele, meu Deus, só está faltando aqui o mate limão do lado. Quer dizer, todas essas coisinhas eu acho que marcaram muito, e a gente segue com aquela... É uma saudade assim até meia, sei lá, poética, não sei. É além do gosto, é uma coisa que a gente sente que é a casa, né? Que é a raiz. Essa saudade meio poética da Daniela é um lembrete de que às vezes basta um sabor ou um cheiro para transportar a gente de volta no tempo. Seja na colher de leite condensado ou no cheiro de um pastel quentinho, o Brasil dela nunca sai de cena. E falando em laços que passam de geração em geração, nossa próxima convidada, entrevistada em janeiro de 2023, mostra como a comida pode contar toda uma história familiar, do Marrocos a Belém e, claro, até Israel. Aqui vamos chamá-la de Helena. A minha mãe também trabalhou muitos anos na organização Naamat e ela era idealizadora de vários eventos. E um evento que teve o maior sucesso foi o Festival de Saladas, onde, uma vez por ano, as senhoras da comunidade faziam as saladas marroquinas de costume, de cenoura, de beterraba, de pimentão e tomate, todas aquelas saladas tradicionais do costume marroquino. Fora isso, elas convidavam todos os restaurantes de Belém do Pará para participarem com uma salada, e todas as saladas iriam concorrer à melhor salada. Sempre foi um sucesso esse evento. Era feito num clube social de elite em Belém do Pará, Assembleia Paraense, e eu tenho o mérito de dizer que teve um ano eu fui vencedora de um concurso. Eu ganhei com uma salada que eu fiz de cuscuz marroquino
usei bacalhau. Então, foi uma salada que me deu esse prêmio. Realmente é muito saborosa. E a minha mãe foi idealizadora de muitos e muitos outros eventos dentro da ANAMAT Pioneiras, do chá das bonecas, onde as crianças desfilavam com a mesma roupa das bonecas, onde um dia também teve o chá do desfile de legumes e frutas, que as mocinhas desfilavam, caracterizando as primícias, na verdade, né? Então tinha o trigo, tinha as frutas e enfim. Por fim, conhecemos Helena, que saiu do Brasil para Israel em 2020, trazendo na bagagem as tradições marroquinas e paraenses de sua família. Organizada em eventos comunitários em Belém, hoje ela ensina seus netos a falar português e a saborear a feijoada, o docinho de coco e a caipirinha, usando a culinária como ponte entre gerações e continentes. Helena destaca a importância da comida como um vínculo com suas raízes. Ela fala sobre como mantém a tradição de cozinhar pratos brasileiros e ensina seus netos a falar português, enfatizando a importância da linguagem e da culinária na preservação de sua identidade cultural. Sempre a minha mãe foi uma pessoa muito ativa dentro da ANAMAT, dentro das pioneiras, assim como meu pai também. Eu tenho muito orgulho de ser judia, estou em Israel. Eu fiz a minha aliá em 2020, com muito orgulho, porque nós judeus sabemos que o nosso lugar é aqui, a nossa terra é o nosso lar. E eu estou muito feliz, porque aqui eu tenho 2 filhos e 3 netos. E Bezat Hashem, logo, mais uma nora, mais netos. E eu estou muito feliz de me encontrar em Israel, de conhecer cada vez mais pessoas maravilhosas e de poder estar trabalhando com comida, que é com que eu gosto e que me reverte aos antepassados, a minha memória, que de Marrocos foi para Belém. E eu agora, como brasileira, judia, residente de Israel, eu também não posso agora esquecer do meu sangue brasileiro, igual como meus pais do Marrocos para o Belém, para o Brasil, agora eu do Brasil para Israel. Então, o que eu faço? Eu falo português com meus netos, porque eu acho importante falar o idioma com os netos, para que eles saibam falar o português e para que isso me faça uma lembrança do meu passado, da minha família. E também é muito gostoso fazer uma feijoada, dar para os netos, dar para amigos comerem, né? Então, nossos costumes brasileiros, um feijãozinho, um docinho de coco e quem sabe até um brigadeiro, que é um doce maravilhoso, apesar de ser doce. Aqui não gostam de doces, muito doces. E também, quem sabe, até uma caipirinha também oferecer para nossos amigos, para fazer um lehai e brindar essa terra maravilhosa que é Eretz Israel. Então eu tenho o maior prazer de estar fazendo parte, inclusive, desse trabalho e estar em Israel. Shalom. As histórias que ouvimos hoje mostram como cada brasileiro em Israel preserva num gesto tão simples quanto um prato ou uma canção um pedaço vivo do Brasil. Alice, Raquel, Daniela e Helena nos lembram que a saudade é, na verdade, um elo que mantém nossas culturas e memórias pulsando, mesmo vivendo distante. No próximo episódio, vamos falar sobre resiliência e solidariedade dos brasileiros em tempos de instabilidade, o que significa ser brasileiro aqui e agora, e em um mundo em crise. Fique conosco! Se estiver nos ouvindo pelas plataformas digitais de áudio, compartilhe este episódio com seus amigos e familiares. Se estiver no YouTube, não esqueça de curtir e deixar seu comentário. Acompanhe este projeto também nas redes sociais. Estamos no Facebook, no YouTube e no Instagram, @imigrantesbr.jael. Te esperamos lá! Este foi um episódio Brasileiros em Israel, entre histórias e vidas.
uma parceria entre a Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Universidade Ben Gurion do Negev, Universidade Hebraica de Jerusalém e o Museu da Pessoa. Apresentado por mim, Nívia Carvalho, com os comentários de Debbie Shaimovitch e Adriana Russi. A produção é de Natan Guimarães, Nívia Carvalho, Emily Gadelha, Jorge Marques e Sara Correia. A direção, roteiro e edição é de Natan Guimarães, e as trilhas deste podcast são diretamente do YouTube Audio Library. Obrigada pela companhia e até a próxima!